Olá, queridos, bem-vindos às Meditações Diárias com Michel Silva. Tema de hoje, Deus de Daniel. O verso bíblico para nossa reflexão encontra-se no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 20. Falou Daniel dizendo: Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Depois de haver ouvido a Daniel, que interpretou o sonho do rei, Nabucodonosor endereça a palavra a Daniel e diz: Na verdade, seu Deus, Daniel, é o Deus de todos os deuses e Senhor de todos os reis, porque ele te contou os segredos do meu coração. Como retribuição e confiança em Daniel, logo em seguida, o rei lhe engrandeceu e lhe ofereceu muitos presentes. E lhe atribuiu o cargo de responsável geral de toda a província da Babilônia. A partir dali, Daniel vai ser chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Que magnífico! Louvado seja Deus, o Deus de Daniel confessado para um rei estrangeiro. O nome do profeta Daniel significa Deus é juiz ou Deus julga. Segundo o contexto da declaração de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Daniel havia recebido sabedoria divina a ponto de relembrar o rei o seu próprio sonho. Então, nenhum dos astrólogos, mágicos ou sábios da Babilônia puderam dar a mínima explicação a respeito da dita visão. Somente Daniel pôde revelar. Reconhecemos perfeitamente que o pedido de Nabucodonosor era impossível de ser realizado. E por isso o monarca chegou ao ponto de mandar executar todos os mágicos, sábios e astrólogos, por não poderem ter dado a interpretação do seu sonho. Queridos, uma coisa é quando o profeta ouve alguém contar um sonho, e aí ele dá a interpretação. Outra coisa é a pessoa não se lembrar mais do que sonhou e exigir do profeta a interpretação de um sonho esquecido. Isso tornou mais ainda impossível aos mágicos e sábios do rei, que tiveram que ser colocados de lado, abrindo alas para a passagem do servo do Senhor, Daniel. Foi muito tocante quando Daniel relembrou o rei o seu próprio sonho. E aqui está uma das razões do rei Nabucodonosor ter confessado o Deus de Daniel. Ele reconheceu que não existe Deus como o Deus de Daniel, que revela os segredos mais íntimos do coração humano. Em sinal de reconhecimento, o rei promoveu Daniel, elegendo-o governador da província de Babilônia. Esta história nos ensina que, quando nos submetemos a Deus e firmamos os nossos pés em suas promessas, o Senhor certamente nos honrará, como ele fez com seu servo Daniel. Mas qual foi realmente o segredo de Daniel? Qual foi a diferença entre Daniel e os mágicos, e os sábios, e os astrólogos? Foi a intimidade com um Deus verdadeiro, foi a oração e a confiança no Todo-Poderoso. Daniel e seus amigos conheciam verdadeiramente o Deus de seus pais. Eles apegaram-se a Deus com fé e o Senhor os respondeu favorável aos seus pedidos. Amigos, em meio à multidão que segue seus hábitos, seus deuses, suas culturas céticas ou pagãs, não precisamos ter medo de sermos chamados cristãos, seguidores de Jesus Cristo, multiplicadores da ideia do cristianismo. Não devemos compactuar com a idolatria e não devemos ter vergonha de apresentar Deus como sendo a solução para os problemas de uma nação inteira ou mesmo do mundo. Uma vez que testemunharmos, teremos feito a nossa parte e Deus se ocupará de fazer o restante da obra. Queridinhos, Deus nunca nos colocará em confusão e em meio à necessidade de ter que provar que Deus é maior, Ele estará conosco. Ele não nos abandonará. No tempo certo, Ele fará brilhar a sua glória. Creia nisto. Vamos orar? Maravilhoso Deus, nosso Criador, Deus de Daniel, Deus nosso,
Que magnífico, Senhor, é conhecer histórias de como Tu lutaste por Teu povo no passado, de como continuas lutando por nós. Faz-nos homens como Daniel e seus companheiros, dispostos a não ceder para o mundo, mas de continuar ao Teu lado. Em nome de Jesus. Amém.